Alô, alô, bom dia. Bom dia, bom dia. Já vamos começar aqui a nossa manhã. Hoje a musa nos chega. A musa vem ter conosco hoje. Chegamos à terceira e última parte do nosso livro do Steven Pressfield, O Enfrentamento da Resistência, a Guerra da Arte. Bom dia, Orlando, bem-vinda, querida. Chegou bem na hora da gente começar aqui a nossa leitura da Guerra da Arte. Nós estamos aqui na jornada ao toque de Midas, do enfrentamento da resistência. O que é a resistência? É essa força psíquica que temos internamente, que é proporcional ao nosso desejo e que sempre que nós estamos nesse processo de investir num projeto importante, em construir algo significativo para a nossa vida, a resistência vem e aparece. Nós estamos então fazendo esse estudo, essa leitura comentada com base nesse livro do Steven Pressfield. É um livro bastante estoico, filosoficamente falando, né? Não é um livro técnico. Ele, enquanto escritor de ficção, partilhou com o público nesse livro os sintomas, as características e as estratégias que ele utilizou para lidar com a resistência, para enfrentar a resistência. Então, é uma linguagem super fácil, é um livro bem palatável de ler, não é, como disse, não é um livro técnico, né, psicologicamente técnico. E agora a gente está na terceira parte do livro em que ele fala do momento em que a musa vem ter conosco. A musa vem ao nosso encontro. Bom dia, Mônica. Bom dia, Sandra. Bem-vindas todas. Bom dia, Gabriela. Asas Silenciosas também está aqui comigo. Bom dia, bom dia. E agora a gente chegou então na parte final do livro, que é Além da Resistência, o Reino Superior, né? Então o nosso autor ele vai nos trazendo essa, agora sim, como que as musas chegaram, exatamente, as musas já estão todas aqui, já vieram ter comigo. Peguem aí o seu chazinho, o seu cafezinho, o seu suminho, quem é mais corajoso de beber uma bebida fresca nesse frio. E vamos começar aqui a nossa leitura. Eu já tenho o meu chazinho aqui, peguei um de menta hoje, porque eu adoro, para já dar aquela acordada, ativar os neurônios, ativar a mente. Ainda tá bem quente, mas vamos lá, né? Então, além da resistência, temos aqui o livro 3, o reino superior. O primeiro dever é sacrificar-se aos deuses e rogar-lhe que lhe concedam as ideias, palavras e atos capazes de tornar o seu comando o mais agradável possível para os deuses e de trazer para si mesmo, seus amigos e sua cidade, o máximo de afeto, glória e benefício. Isso é uma citação de Xenofonte, um comandante da cavalaria, e como comandante de cavalarias e coisas com os deuses, né, fala aqui dessa... Porque como que a gente pode ler esse sacrificar-se aos deuses, né? Como a gente pode pegar essa citação? Bom dia, marido! Obrigada, minha querida amiga. Bom dia para você também. Boas consultas. Que a gente tenha um dia potente de enfrentamento das nossas resistências. Então, esse sacrifício aos deuses, né, simbolicamente falando, o que é que isso... bom dia, Marta, bem-vinda. O que é que isso nos diz, né? É a importância de, antes de iniciar o nosso fazer, pormos ali uma intenção, né? O grande símbolo dos sacrifícios aos deuses ao longo da história, né? Mitologicamente falando, simbolicamente falando, é pôr uma intenção tão forte e dizer para nós mesmos, né, simbolicamente, da nossa disposição de enfrentar o sofrimento, a dor, o desafio de fazer alguma coisa, né? Então, antes sacrificava-se coisas e seres aos deuses como um gesto de, olha, eu estou disposto a tanto para chegar naquilo que eu preciso. Bom dia, Dai, bem-vindo. Ponham aí os seus coraçõezinhos, gente, quem estiver conosco aqui no Facebook também. Ponham aí as suas reações, os coraçõezinhos e coisas pra gente vencer a resistência do algoritmo, né? Para o algoritmo espalhar a palavra. Então, essa ideia do sacrifício aos deuses, né, simbolicamente, é um gesto também interno
que diz: eu estou disposto, eu estou disposta a exceder um pouco aquilo que eu já estou habituado a fazer. E também a pôr uma intenção muito focada, muito direcionada no objetivo daquele sacrifício. Sempre que, né, nas religiões, nas práticas de espiritualidade, em que há um sacrifício ou há penitências, é sempre para uma coisa específica, né? Um sacrifício, uma oferenda, é sempre para um pedido específico, né? Para uma intenção específica. E isso simbolicamente nos traz isso, a nossa possibilidade, a nossa disposição de, focar a nossa atenção e a nossa intenção, e dois, pagar o preço por aquilo que se está pedindo, né? Aquilo que nós estamos a desejar que aconteça, né? As coisas têm um preço. Isso sempre foi feito nas práticas religiosas, né? Os gestos de sacrifício. Só que na contemporaneidade, né, que nós somos assim muito libertos de religiões e de fés, de crendices, mas isso continua valendo, porque lá está, os aspectos míticos, eles são transversais, né? Eles não são privativos das religiões e das práticas espirituais. O nosso é preciso que haja um rito nosso, seja ele qual for, de definir uma intenção e de ter esse espírito de sacro ofício, né, de ofício sagrado, de trabalho sagrado, na execução das ações necessárias aos nossos objetivos, aos objetivos da nossa alma, né? Aquelas coisas que são muito importantes para nós. Então, o que, que eu estou disposto e o que, que eu não estou disposto, né? Com uma analisando a minha, a gente fez um exercício desse recentemente, né? Quando ela estava em busca de um objetivo importante, dizendo, a gente fez uma lista, uma espécie de lista, né? O que que eu estou disposta, o que que eu não estou disposta, né? O que que eu não abro mão e o que que eu abro mão, onde eu negocio. E assim a gente define uma intenção, né? E definir uma intenção é o nosso sacrifício à musa, né? Dizer para a musa assim, olha, amada deusa, estou aqui, né? Vamos lá trabalhar, né? Vamos lá fazer alguma coisa acontecer. Então, essa primeira citação da parte 3 do livro. O primeiro capítulo dessa parte 3, né, é Anjos no Abstrato. Os próximos capítulos serão acerca daquelas forças psíquicas invisíveis que nos apoiam, né? Até agora só falou da força que vem lenhar a nossa cabeça. Agora eles vão falar das forças que nos apoiam, das forças que nos impulsionam, né? Que são ali as aliadas do desejo. Sustentam a nossa jornada para nós mesmos. Pretendo usar os termos como musas e anjos, né? Falando numa linguagem simbólica. Isso te incomoda? Se assim for, tem minha permissão para pensar em anjos de forma abstrata. Considere essas forças como sendo tão impessoais quanto a gravidade, assim como a resistência também é impessoal. Talvez o sejam. Não é difícil acreditar que exista uma força em cada grão, em cada semente, que os faz crescer e se desenvolver, não é? Portanto, a potência, já diria Aristóteles, né? A árvore está na semente, em potência, né? E vai se concretizar em ato quando crescer. Ou que em cada gatinho ou filhotinho de boi, de vaca, haja um instinto que o impele a correr, brincar e aprender, assim como no filhote humano. Assim como a resistência pode ser considerada pessoal, eu disse que a resistência adora isso ou aquilo, ou detesta isso ou aquilo, também pode ser vista como uma força da natureza tão impessoal quanto a entropia ou a deterioração molecular. Então, ao longo do livro, o nosso autor tratou a resistência como quase como uma pessoa, né, que está ali tipo pronta para nos destruir. Mas o que a gente vem sempre falando aqui no comentário é que é uma força também pessoal, é como uma força da física, né? É uma força amoral, né? Ela não é neutra, mas é amoral, ou seja, ela não tem essa pessoalidade, ela não está fazendo um julgamento de valor, né? Ela só está operando a força contrária, assim como a resistência do ar oferece resistência, né, aos objetos que estão andando na vida. É mais ou menos isso. A resistência é uma força da física, da natureza psíquica, digamos assim.
Da mesma forma, a vocação para crescer pode ser idealizada como pessoal, um espírito, ou um gênio, um anjo ou uma musa, ou como impessoal, como as marés ou os trânsitos de Vênus. Olha, por acaso eu pus a imagem de Vênus, né, o nascimento de Vênus, no post para mandar mensagem nos grupos e nem fiz essa correlação conscientemente, né? Já estava aqui no inconsciente trabalhando. Procurei musa, uma imagem de musa, no Google, apareceu lá o quadro do Nascimento de Vênus, que eu já não lembro de qual pintor é aquilo. Eu falei, olha, por acaso vou pôr essa imagem aqui. E não por acaso, ela já começa falando aqui, o nosso autor falando dos trânsitos de Vênus, que para quem, né, adere à astrologia, são forças também muito poderosas. Quando há um trânsito de Vênus bom, positivo no mapa astrológico, a vida tende a andar, né? Os astrólogos chamam Vênus de pequeno benéfico e Júpiter de grande benéfico, né? Miticamente falando. Funciona dos dois modos, desde que estejamos à vontade com a ideia de que há forças em nós que nos impulsionam ou puxam para trás. No entanto, caso você não aceite bem a ideia de outras dimensões em nenhuma forma, pense na musa como talento, programado em nossos genes pela evolução. Talento, o dom. O ponto para a tese que procuro apresentar é que há torças que podemos considerar forças. Não sei por que aqui está um T no texto, né? Deve ter sido alguma coisinha de digitação. Há forças que podemos considerar nossas aliadas. Assim como a resistência trabalha para nos impedir de nos transformarmos naquilo que nascemos para ser, forças iguais e contrárias contrapõem-se a ela. São nossos aliados e anjos. É o nosso desejo, né? A potência do nosso desejo decidido é a grande força contrária à resistência e que também busca os seus aliados. Tem também os seus pares que vão apoiar, que vão impulsionar essa força, né? Que vão impulsionar o desejo. Abordando o mistério. Por que ressaltei o profissionalismo com tanta ênfase nos capítulos anteriores? Porque o mais importante a respeito da arte é trabalhar. Nada mais importa, exceto sentar-se todos os dias e tentar. Aquilo que ele vem falando, né, ao longo do livro todo. Numa arte, né, e aqui a arte sempre entendida como objetivos importantes, algo que nós concretizamos em nome da nossa realização, da nossa alma, requer uma dedicação diária muito significativa, disciplinada, organizada, muito intencional, né? Então, nada mais importante para a arte do que trabalhar, sentar-se e fazer o trabalho. E por que isso é tão importante? Porque quando nos sentamos diariamente e continuamos a labutar, algo misterioso começa a acontecer. É iniciado um processo pelo qual, inevitável e infalivelmente, o céu recorre em nossa ajuda. Forças ocultas adotam a nossa causa e o feliz acaso reforça a nossa intenção. Esse é o outro segredo dos verdadeiros artistas, que os verdadeiros artistas conhecem e os aspirantes, os amadores, não. Quando nos sentamos diariamente e fazemos o nosso trabalho, o poder se concentra ao nosso redor. A musa nota a nossa dedicação, ela aprova. Aos seus olhos, nos tornamos merecedores de seu favorecimento. Quando nos sentamos e trabalhamos, nos tornamos algo como um bastão magnetizado que atrai malhas de ferro. As ideias vêm e os insights acumulam-se. Até postei isso ontem no feed, essa citação do livro, essa parte do livro, porque ela realmente é muito poderosa. Quando a gente senta e faz o nosso trabalho, a gente começa a atrair, a gente se torna um campo de força, né? Bom dia, Sofia Gêmea, bem-vinda. Quando a gente senta e faz o nosso trabalho, a gente se torna um campo de forças, né? Nós já somos constantemente um campo de forças. Quando a gente senta e faz o trabalho, é porque a gente pegou uma dessas forças e intensificou, que é o nosso desejo, né? A nossa dedicação, o nosso empenho em fazer algo acontecer. Então, aquilo, como toda força que é alimentada,
ela cria ali um centro, né? Um centro de gravidade, digamos assim. E as coisas começam a acontecer, né? A gente também tava falando, né, do quanto tava numa conversa, acho que numa sessão de análise. Agora eu já escutei isso mais de uma vez, já não me lembro quem, mas que a gente começa a fazer as coisas e o universo começa a nos responder, né? Umas lives para trás eu falei que o universo não tá nem aí pra gente, mas ele ao mesmo tempo está disponível para todos nós, né? O universo está sempre, a vida, né? A abundância da vida está sempre disponível para nós. E nós precisamos, né, entrar nessa sintonia, nesse jogo, né? E o que é esse jogo? É o dar e receber, é o investir, é o apostar, porque as coisas regressam, né? As coisas voltam para nós acrescidas. Então, essa capacidade de atrair, mobilizar coisas tem muito a ver com a nosso investimento. Né? A manifestação, né? A criação da realidade, ela tem a ver com o nosso investimento. E o nosso investimento cada vez menos resistente. A gente vai soltando essas resistências, a gente vai vendo que a gente não precisa se defender tanto do mundo e de todos e dos nossos desejos, vai soltando a resistência, né? E esse campo atrativo vai se formando à nossa volta. A gente observa isso nas nossas relações, né? Eu gosto sempre de transportar esses exemplos para as nossas relações, porque isso se verifica de uma maneira mais fácil. Né? Quando a gente está numa determinada fase da vida, a gente tem amigos de um tipo. Né? Eu costumo brincar, né? Minha mãe, minhas avós sempre diziam, né? Pessoa casada não tem amizade com pessoa solteira, ou então quem tem filho não tem amizade com quem não tem filho. É claro que tem amizade, né? Pessoas casadas e solteiras têm amizades, óbvio. Mas o que há nesse dito popular? Bom dia, Raquel, bem-vinda. Em determinadas fases da nossa vida, elas só vão comportar uma convivência muito próxima e íntima com pessoas que conseguem entrar naquele registro da nossa vida, né? Eu tenho muitas amigas que já são mães, né? Eu sou madrinha, sou tia, eu não sou mãe ainda, mas eu já escutei por mais de uma vez das minhas amigas e comadres que são mães que eu sou uma amiga sem filhos que consegue entrar um pouco mais no registro da conversa dos filhos. Né? Primeiro que eu me interesso pelo tema infância, maternidade, enfim, parentalidade, é um tema que me é caro, né? Como analista, né? Em que a primeira infância é tão importante para nós enquanto analistas de escutar no divã, de escutar no consultório o que é que se passou na infância, que a infância é um tema caro para mim, né? E a parentalidade é um tema que me interessa. Então eu gosto de conversar sobre isso. Então eu acabo por ser uma amiga que combina com essa fase de vida de algumas mulheres que já têm filhos, né? Até pela noção, né, do que é ser mãe na nossa cultura, na nossa sociedade, né, noção política e sociologicamente falando. Não conheço na primeira pessoa, né, das camadas culturais, das camadas sociais, né, e políticas mesmo que incidem sobre uma mulher que é mãe. E todas essas conversas que aconteceram já milhares de vezes com essas outras mulheres. E por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque há fases de vida nossa em que nós precisamos de companhias sintonizadas, né? Precisamos de gente que está ali ou vivendo a mesma coisa ou que adentre naquele mesmo assunto. Quando a gente está na faculdade, se a gente se junta só com a malta do copo e que não quer saber de nada, a tendência é o nosso curso não correr tão bem quanto poderia. Né? Não significa que vamos dar cabo daquilo. Quando a gente está iniciando um negócio, a gente não vai estar mais com a malta da faculdade, né? Que está ali ainda, né? Como diz a Suzana Vieira, aquela atriz, aquele meme, né? Não tenho paciência para quem está começando. Então, cada fase da nossa vida requer um círculo de influência, requer um grupo de pessoas, né? Porque nós somos seres sociais que precisamos desse abastecimento relacional, né? No nosso trabalho é mais ou menos a mesma coisa, porque se a gente está numa fase desse trabalho,
né? A gente precisa criar um campo ao nosso entorno de pessoas, situações e energias, digamos assim, que combinam com aquilo. Né? Então, a mulher que está na fase de engravidar ou que está com filhos pequenos vai falar de xixi, cocô, fralda, leite, falta de sono, privação de apetite, se tiver algum problema de amamentação. Ela vai falar disso e vai criar esse campo em torno dela, né? Que é natural daquela fase da vida. Quando nós estamos num projeto, né, numa arte, seja ela qual for, a gente vai criar esse campo ao nosso entorno e o trabalho, o fazer este trabalho é o nosso investimento psíquico. Por que, que uma pessoa, quando tem filhos, acaba por falar demasiado, né, para outras pessoas, no olhar das outras pessoas, fala demais de filho? Porque o filho é algo que cria na vida de uma pessoa um campo gravitacional. A menos que essa pessoa literalmente cague para os filhos, né, e seja aquela pessoa que realmente só pôs no mundo e vai viver a vida dela, sem julgamentos, né, cada um na sua. Mas a menos que seja esse o caso, uma pessoa que tem filhos e entra no espírito da coisa, o filho é uma força gravitacional na vida de uma pessoa, né? Da mulher nem se fala, mas né, de alguma parte dos pais também. A vida começa a girar em torno daquilo. Então a criança é um campo gravitacional, né? Então, esse transpor, a gente tem energia psíquica para aquilo. Então, quando acontece um evento tipo filho na vida de uma pessoa, por isso que às vezes a gente fala que projeto, empresa, né, criar algo é como um filho, é algo que a gente gesta, é algo que a gente dá à luz, é algo que a gente tem que cuidar, alimentar. Por quê? Primeiro que depende de nós, né? Não depende de mais ninguém. Segundo que é nossa, nós abraçamos aquilo, nós decidimos aquilo. Então há que se nutrir, há que alimentar esse ser nascente, né? Que é tão pequeno ainda. Então, quanto mais a gente investe psiquicamente naquilo, quanto mais envolvido psiquicamente a gente está numa atividade, numa tarefa, num projeto, a gente cria esse campo, a gente fala muito daquilo e a gente vai atrair pessoas ao nosso redor que estão nesse registro também. Então, também não podemos nos espantar, e a gente viu isso lá no início do livro, o quanto tanto a resistência quanto o nosso investimento vai modificar a nossa ambiência, vai modificar o nosso círculo de convívio, porque nem toda a gente vai se alinhar com esse nosso campo gravitacional, né? Com esse nosso campo magnético, digamos assim, de atração das pessoas, lugares, circunstâncias e recursos para a nossa arte se tornar uma obra, né? Para que a nossa obra possa se realizar. Assim como a resistência localiza-se no inferno, simbolicamente falando, a criação reside no céu. E não apenas como testemunha, mas como um aliado ativo e entusiasmado, né? Então, essa musa, a criação, ela é um processo ativo na nossa vida, né? Não é uma coisa estática. Acabei de me lembrar que eu não mandei esse convite da live para ninguém no Instagram. Vocês me dão aqui 5 segundos que eu vou mandar aqui pro povo. Não posso deixar de mandar pro povo. Olha, eu já fui começando falando tudo e todos e não enviei para Malta. Não pode ser. Vamos mandar pro povo. Vocês me dão aí 1 minuto para eu partilhar aqui. Muita emoção, né, gente? Esse silêncio no meio da live. Isso aqui é para fazer, é pausa dramática que fala. É uma pausa dramática. Olha, eu vou mandar para quem já tá aqui também, tá? Vocês que lutem. Portanto, eu recebi o convite no Insta, mas não foi pela mensagem, né, Dai? Acho que o Instagram ele avisa quem. Ele vai avisando os seguidores. Recebi agora na minha outra conta.
Olha, viu? Já enviei. Eu acho que o Instagram manda uma notificação, tipo, olha, essa pessoa que vocês seguem tá online. Mas eu sempre mando por mensagem para as pessoas, mando por direct mesmo. Tô tipo spamando o direct das pessoas, né? Mas eu gosto de vocês, tá? É pra gente poder aqui conversar junto. Então, não me levem a mal. Seguindo aqui, depois dessa pausa dramática para vencer a resistência do algoritmo. Então, assim como a resistência localiza-se no inferno, a criação reside no céu. E não apenas como testemunha, mas como um aliado ativo e entusiasmado. Falando em entusiasmo, que já deu o calorzinho do aquecedor, graças a Deus, nesta manhã de 7 graus. Então, o nosso desejo e a musa, né, esses aliados psíquicos ou míticos ou divinos que nós temos, são ativos, né? Quando a gente inicia o nosso trabalho, faz o nosso trabalho e cria esse campo, nós ativamos essas coisas. Quando você abriu, eu recebi a notificação de você online. Agora eu recebi no direct. Exatamente, marido. Exatamente. Eu enviei agora pelo direct, mas porque o Instagram, ele avisa algumas pessoas, provavelmente as que normalmente interagem na live, que eu estou fazendo live, né? Que eu estou em direto. Mas eu também gosto sempre de mandar pelo direct, porque o Instagram não avisa todo mundo. Por isso que eu sempre peço assim, põe um coraçõezinhos, essa palminha eu preciso, eu quero. Que aí o Instagram avisa o povo, tipo, olha, gente, tem uma pessoa aqui online e o povo está gostando do que ela está falando, então vão lá ver. Né, para vencer a resistência do algoritmo. Também quem tiver aí no Facebook, põe também as suas reações, os coraçõezinhos, para a gente dar seguimento aqui na nossa leitura. O que denomina o profissionalismo, outra pessoa pode chamar de código do artista ou procedimento do guerreiro. É uma atitude caracterizada pelo serviço, e aqui serviço é o ato de servir. Servir a quem? Servir a este propósito que abraçamos. A esta tarefa, essa arte, esse compromisso que nós abraçamos e que conversa com a nossa alma. Em última análise, é o nosso ato de serviço à nossa alma, a nossa obra. E a ausência do ego. Aqui, como ele é um autor bem estoico, né? E a noção dele de ego é essa noção popular, de o ego é o que atrapalha, né? O ego é o que entra no caminho da nossa realização. A grande questão é que o ego, e eu sempre vou bater nessa tecla, isso que nós chamamos de ego, que é o nosso eu, é ele que faz a mediação com o mundo. E ao longo do nosso desenvolvimento, o ego às vezes cria defesas, porque não suporta a intensidade das experiências, então cria defesas, né? Os traumas fazem o ego criar ali defesas, couraças, e vamos para a vida, às vezes, dessa forma defensiva. Bom dia, Zomi Expo, bem-vinda, estamos aqui enfrentando a resistência aos nossos limites internos. Então, essa ausência de ego, quando o nosso autor traz aqui, a gente não, se a gente vivesse sem o ego, nós entraríamos em surto psicótico, ok? A gente entraria ali, quando o ego não responde, a pessoa abre um surto. Então, é muito popularizada essa noção de que o ego é o que atrapalha, o ego é o que atrapalha. Não, o nosso ego é quem faz a mediação do nosso desejo, do nosso id, da nossa parte inconsciente com o mundo. Ok? Com a realidade. Sem ego, a gente não vive na realidade, a gente vive sempre na fantasia. Agora, o que é essa ausência de ego que ele está dizendo? É a ausência de defesas, dessa parte defensiva, resistente, que vai sempre para a vida achando que o mundo está contra nós, que o universo está contra nós, que todos querem nos prejudicar, todos têm inveja e querem destruir a nossa vida. Né? Isso é que ele fala aqui de ausência de ego, de achar que o mundo todo está contra mim, que o universo me detesta, entendeu? Esse é o ego, digamos assim, seria o ego imaturo, né? É a ausência do ego imaturo, que é esse ego que não tem força narcísica suficiente para sustentar o desejo, para bancar o desejo na realidade, em contato com a realidade, com a frustração, com a dificuldade, com o desafio, com a falta de recursos, né? E só um ego forte, por incrível que pareça, um dos guruzitos da popularidade, que é o Osho, ele tem uma frase que é interessante. Não sou fã dele não, mas essa frase eu gotta respect that, que é: só um ego forte domina o ego. Então, um ego bem fortalecido, amadurecido, né, por um processo de análise,
pela vida mesmo, que a vida amadurece o ego, né? Mediante uma escuta qualificada, a reflexão, a própria filosofia, permite que a pessoa então abandone o eguinho, né? A gente poderia fazer assim, o ego e o eguinho. O eguinho é esse defensivo que adora uma vitimização, né? Aqui amo Portugal, amo este país, mas aqui o dar de ombros assim, né, a cada 5 palavras a pessoa dá de ombros, isso é um sintoma do eguinho, que é tipo, mas pois, não sou eu, temos pena, né? Aquilo ali, que eu adoro, temos pena, acho de um desprezo assim, mas é do eguinho defensivo, né? O temos pena é do eguinho defensivo, porque tipo, a coisa ali não aconteceu como eu queria, olha, temos pena, né? Então, esse espírito de serviço, esse gesto de serviço que é tão dedicado ao propósito que foi abraçado pela nossa alma, e a ausência do eguinho, né, da defesinha, da resistencinha, é que combinam e formam o profissional, formam o artista, formam o guerreiro, né, ativam em nós esse arquétipo, né, esses arquétipos. Os cavaleiros da Távola Redonda eram simples e modestos. Não conheço profundamente a história deles. Se alguém conhecer e puder partilhar, porque eu tenho a impressão de que não eram nada, né? Porque eles tinham a noção de que eles tinham que cristianizar o mundo todo. E eu tenho minhas dúvidas se isso é ser simples e modesto, mas ok. No entanto, duelavam contra dragões. Nós também enfrentamos dragões, criaturas mitológicas soltando fogo pelas ventas que devemos combater e vencer para obter o tesouro, isso aqui é muito bonito, do nosso eu em potencial e liberar a donzela que é o destino e o plano de Deus para nós mesmos, bem como a resposta para a razão de estarmos nesse planeta. E aqui, mais uma vez, ele é bem aristotélico, ele é bem estoico, que ele parte do pressuposto de que existe uma razão pela qual cada pessoa nasce, uma razão a priori, né? Tipo, Deus, quando fez aquela pessoa, falou: você vai ter essa missão, né? Para algumas pessoas, isso funciona lindamente como motor na vida, né? Como inspiração, como persistência. Para algumas pessoas, isso funciona maravilhosamente bem. Quando a gente transporta isso para carreira, para trabalho, para negócio, para empreendedorismo, aqui a gente tem uma via de mão dupla que pode ser um bocado tramada, que é, a gente já falou nos capítulos anteriores do problema de uma pessoa se identificar demasiadamente com aquilo. Então a pessoa tem um negócio e ela acha que nasceu, né, que veio na Terra para ter aquele negócio. Por um lado, isso pode impulsioná-la a trabalhar com um afinco maravilhoso. Por outro, isso deixa ela extremamente identificada com aquilo, porque aquilo é a própria vida dela. Se aquilo fracassa, ela fracassa. Ela, pessoa, fracassa. Então, essa ideia, né, de que Deus tem um plano para cada pessoa e que cada pessoa nasceu para fazer algo em específico nessa vida, se isso te inspira, boa, segue adiante, vai pela vida fora, né? Espero que nunca se confronte com o vazio existencial de isso aqui que fazia tanto sentido para mim deixou de fazer, porque nós estamos sujeitos a isso, né? E qual é a saída filosófica, né? Por isso que embora esse livro seja muito aristotélico, muito chapa branca, não é essa a corrente filosófica a qual eu me filio particularmente, que é essa noção de que existe um eu nosso em potencial que está a algures, né, que existe antes da gente e que vai se desenvolver, se desenrolar e se concretizar aqui, nesta vida prática. Isso é a visão platônica da vida, é a visão cristã da vida, né? Cidade de Deus, cidade dos homens. Existe um ideal a ser realizado, né? E nós funcionamos, a nossa cultura funciona a partir dessas idealizações. Só que as idealizações são também armadilhas do eguinho, né? O eguinho, essa idealização, às vezes é tão rígida, né? Que aí é do superego, é uma idealização tão rígida que o nosso ego não suporta a frustração de não alcançá-la. E aí ele vai se tornando eguinho. Quanto mais rígida a idealização, mais eguinho é o nosso ego, né? Então a gente fica aqui
sempre muito defensivo, porque eu tenho o potencial de ser. Por isso que eu tô dizendo, para algumas pessoas, a noção de Deus ter um plano para minha vida, geralmente pessoas que são muito religiosamente engajadas, isso resulta porque a pessoa entra num registro de serviço e entusiasmo e ausência do ego, porque esse ego foi transplantado para a figura divina. Então, não sou, é aquela frase de Paulo, não sou mais eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. Então, o ego ali se dissolveu e ele transpôs isso para um grande outro, para um Deus, para o Cristo. E aí, então, é este outro ego, o ego do outro, que vive através dele. Então, isso dá uma força. Por quê? Não é o ego que precisa suportar. Né? Ele tem ali, por isso que são aliados invisíveis e divinos, entusiasmados e ativos. Para algumas pessoas isso resulta, e nós estamos aqui para dizer que está errado resultar desse jeito. Né? Para mim já resultou por um tempo. Né? Crer que era a minha missão de vida espiritual reencarnatória fazer tal coisa. Até que essa coisa se tornou insuportável para mim, que era a minha profissão como advogada. Né? Porque tinha essa noção de que se eu fui parar naquela profissão era porque tinha ali um compromisso reencarnatório com aquela profissão. E foi muito tempo, foi muita análise até eu poder sentir o que eu sinto hoje sendo analista, né? E nada é mais importante do que aquilo que nós sentimos em termos de direcionamento, né? Quando a gente sente que está fazendo cumprindo um propósito da nossa alma. Um propósito, não o propósito, como se todo o propósito da vida daquela pessoa fosse aquela única atividade, né? Fosse apenas ser mãe, por exemplo, né? Eu também tive contato e atendi mães que entraram na maternidade com esse registro. Eu nasci para ser mãe. E aí quando se depararam com a realidade, disse, Deus me livre. Né? Não, e tem um livro sobre isso chamado Regretting Motherhood, né? Tipo, se arrependendo da maternidade, que é uma socióloga alemã, se não estou em erro, que fez um estudo enorme com mulheres que se arrependeram de se tornarem mães. Só que não, como não é um arrependimento possível, ou seja, né? Não é aceitável socialmente a pessoa deixar de ser mãe, né? É irreversível. Então, como isso é causa de sofrimento? Por quê? É esse ideal, né? O ideal materno, rígido, inflexível, de que para ser mãe tem que ser do jeito X, Y, Z. O ego não suporta e sucumbe, né? O ego não tem estrutura para lidar com aquilo. Então, muitas mulheres vão pela via mítica, eu diria, põe assim, Maria, mãe de Jesus, aguentou, eu também aguento. E bora lá e põe esse ego nessa figura. Então, é uma projeção que resulta e a pessoa vai pela vida fora e consegue ser feliz e consegue fazer o seu meio de campo. Quando o esvaziamento de sentido nos visita, esse eu potencial ele pode ser aprisionador. Ele pode ser absolutamente desgastante, porque é um potencial que nunca chega. É um ideal que nunca acontece, que nunca vem e que nunca tá bom. E sempre algo melhor vai acontecer, o melhor está por vir, o melhor está por vir. E isso começa a se tornar um ciclo de sofrimento. Qual a saída filosófica para isso? E aí são os filósofos malditos, né? Que é o Heráclito, o Spinoza principalmente, que não há assim um eu em potencial. Pode até haver, mas ele não está em outro lugar que nós não acessamos ou que acessamos com muita dificuldade. Ele está nessa experiência, ele está também em fazermos o nosso trabalho. E aí esse eu em potencial se manifesta a cada momento em que a gente sente a nossa potência de vida engrandecida. Em cada momento que a gente sente, nossa, como foi bom fazer isso, que bom que foi essa experiência. Né, que gostoso que foi, me sinto maior agora, né, que terminei essa experiência, me sinto mais vivo, me sinto mais entusiasmado, me sinto, né, entusiasmo, né, que é ter Deus em si, me sinto mais vitalizado, né? Então esse eu em potencial muito idealizado, para algumas pessoas isso resulta, né, essa ideia de que eu vim no mundo para fazer X coisa. Para outras, ou até para essas mesmas pessoas em outros momentos da vida, quando isso se choca com a realidade ou com uma frustração muito grande, pode acontecer um esvaziamento do sentido desse ser que eu nasci para ser, e eu preciso me defrontar com quem eu já sou, na realidade.
né? Preciso me defrontar com a concretude de quem eu sou. Ah, eu nasci para ser, nossa, uma coisa muito grande, né? As megalomania. Mas eu, na realidade, sou do jeito que eu sou. Né? Falo palavrão, tenho preguiça de acordar cedo, não gosto do inverno, como porcaria, né? Ah, significa que eu tenho que ficar presa em quem eu sou e não posso me tornar? Não, muito pelo contrário. É a filosofia do devir, não é a filosofia do ser. Não há um ser em potencial que precisa se manifestar, ou seja, precisa sair lá do mundo das ideias, desse mundo ideal e vir para a realidade. Mas há um devir constante, ou seja, todos os dias há potência e realidade. Né? Tá, a coisa está indo para uma conversa mega filosófica aqui, mas é um pouco isso. Não tem uma Renata lá no céu esperando para encarnar na Terra para se realizar. A Renata aqui, agora, nessa conversa com vocês, nessa interação, que pode se tornar cada vez mais uma outra coisa, uma melhor coisa, às vezes dar um passo para trás e se tornar uma coisa pior, mas o devir é constante. Né? A filosofia do devir é isso. Não há. A gente não está preso a uma idealização para o resto da vida, e que se a gente não realizar aquilo, a nossa vida não terá valido a pena. A filosofia do devir, ela faz, eu acho ela muito bonita, porque ela torna cada dia valendo a pena. Faz cada dia valer a pena, porque cada dia eu devenho um pouco mais. Eu me torno um pouco mais outra coisa. Lumigita, bom dia, seja bem-vindo ou bem-vinda. A cada dia, na filosofia do devir, a cada dia eu construo um pouco mais. Mas não aquele ideal que está cristalizado e que é rígido. Eu vou construindo algo dessa minha potência. Cada dia, cada encontro, a cada trabalho feito, eu vou sentindo essa potência e vou ampliando esse. Não é que já existe algo muito grande que vai precisando se estreitar para caber na realidade. A partir da realidade eu vou me ampliando, né? Como se fosse um movimento contrário. De lá tem um ideal enorme que vai se afunilar para caber na realidade e eu aqui vou lutar com a realidade para sempre chegar naquele ideal. Ou há aqui a minha realidade, há o meu caminho aqui, há quem eu sou, os meus recursos, e eu aos poucos expando isso, não para chegar num outro mundo, né? Mas sim para me tornar cada vez mais quem eu sou. Né? Não é quem eu posso ser, é quem eu já sou. Né? Tá em movimento. Né? Essa é a beleza da filosofia do Devir. Então, esse eu em potencial e liberar a donzela que é o destino. Né? O destino é algo que vai ser feito, que tá a cada passo do nosso arbítrio, né? Que há controvérsia se nós somos tão livres assim, há muitas condicionantes na nossa vida, mas a cada passo do nosso arbítrio, o nosso destino vai mudando, né? Tem a ver com os nossos movimentos diante da vida. Portanto, aqui o nosso próximo capítulo, o autor fala de como ele invoca a musa, né? E ele vai voltar naquela citação de Xenofonte. Como nós já vamos aqui em quase 45 minutos de encontro, eu vou deixar esse capítulo para amanhã, que tem 2 capítulos de Invocando a Musa, e a gente faz esse estudo amanhã. E por hoje a gente já encerra com essa ideia, né, de que esse mistério, esses seres misteriosos, míticos, digamos assim, que são os nossos aliados, são manifestações do nosso desejo, né? São os pares do nosso desejo, que é essa força psíquica que se opõe à resistência, né? O tempo todo a gente falou da resistência como força que se opõe ao desejo. Agora a gente vai começar a falar do desejo como força que se opõe à resistência, né? Como força subjacente lá onde a gente assenta o nosso fazer, né? A nossa arte, o propósito que a gente tenha abraçado. Espero que essa manhã aqui tenha sido bem empregada. Hoje a gente começou um pouquinho atrasada, que a resistência me pegou na hora de levantar no frio. Mas acabou que correu bem, teve aqui um bom movimento, o povo esteve, interagiu. Amanhã a gente retoma às 8h30, continuando o estudo do livro nessa parte de como a gente chama a musa para trabalhar conosco, para estar conosco. Um beijo muito grande, partilhem essa live com aquelas pessoas que estão lá enfrentando as resistências delas.
chamem para assistir, para multiplicar. Partilhe nas suas redes sociais também, deixem aqui os seus comentários, ponham aí os coraçõezinhos. Amanhã a gente se encontra mais uma vez. Muito obrigada por quem esteve aqui. Participem da comunidade no Telegram também. O link está na bio do meu perfil, tanto no Facebook como no Instagram. Lá na comunidade do Telegram a gente vai aprofundando essas reflexões, aprofundando essas discussões, tá bem? Um grande beijo, um abraço apertado para todo mundo. Tchau, tchau e até amanhã.